Olá pessoal, me chamo Taline e hoje estarei aqui para apresentar uma aula para vocês sobre misturas gasosas, onde eu vou estar introduzindo um pouco sobre gás real e ideal, para que vocês entendam melhor a proposta que eu tenho para vocês, e as leis de Dalton sobre o estudo dos gases. Para iniciar, então, eu queria introduzir para vocês um pouco sobre o gás ideal. Bom, o gás ideal, o gás perfeito, né? Ele é um modelo teórico onde as partículas, né, que se movem aleatoriamente com diferentes velocidades, sofrendo apenas colisões perfeitamente elásticas entre si. Bom, o que isso quer nos dizer? É que esse gás ideal, ou gás perfeito, ele é apenas um modelo teórico. Não é exatamente o gás que a gente conhece, né? O gás real, como o próprio nome diz. Por quê? Porque é muito difícil você conseguir, né, estudar sobre os gases com a interferência de temperatura, de volume, pressão, as colisões não vão ser tão perfeitamente assim, vai ter interferência, né, do meio externo. E fica muito difícil você mensurar, você tentar entender o que ocorre de fato com essas interferências, né? Então, o gás perfeito ou gás ideal, ele é essa teoria que auxilia na compreensão do que realmente ocorre com um gás real. Ou seja, ele está para auxiliar, né? Para você conseguir compreender o que realmente ocorre, né, com o gás, como seria, né, se esse gás não tivesse interferência, para que você consiga entender também como que realmente ocorre nessas colisões, o que acontece quando a pressão é constante, né, onde apenas vai ter a variação de temperatura. E no nosso cotidiano, no gás real, não é exatamente assim. Mas, então, o que é um gás real? O gás real é o contrário do gás ideal, é aquele gás em que vai estar sofrendo alterações externas, que vai estar não só fazendo colisões elásticas, né, entre si, e que é um gás que vai estar aí, né, sofrendo alterações de temperatura, né, que vai estar todo o meio interferindo. Bom, e para falar um pouco sobre misturas gasosas, eu vou trazer uma releitura para vocês. Quando a gente já fala mistura gasosa, o nome já por si só já entrega o que é, né? Que é uma mistura de gases. Bom, e o que a gente entende de gases no nosso dia a dia, no nosso cotidiano? A gente pode associar o gás que a gente respiramos, né? Que são uma mistura de gases, ou o gás de cozinha que a gente utiliza, né? No botijão que a gente tem, que também são umas misturas de gases, né? E gases também tem, né? Que as pessoas associam muito com o gás intestinal, né? O gás que a gente libera quando tem, né? Uma ocorrência, né? No intestino. E o que isso são? Nada mais, nada menos que são a mistura de dois ou mais gases, né? Que vão estar ali sofrendo algumas colisões. Como o próprio nome, né, já nos disse, quando a gente tem num compartimento oxigênio e outro nitrogênio, quando a gente mistura esses dois gases nesse compartimento, ali a gente vai ter tanto a presença do oxigênio quanto a presença do nitrogênio. Opa. E aí, essas misturas, elas vão poder ser mensuráveis, ou seja, você vai conseguir determinar o, tanto as propriedades do oxigênio quanto as propriedades do nitrogênio desse compartimento. Tá, mas como?
esses gases, eles vão estar ocupando ali todo o espaço em que eles estão contidos. Então, logo todo o volume ocupado, tanto do oxigênio quanto do nitrogênio, vão ser iguais. No entanto, o que vai variar? A pressão. A pressão do oxigênio vai ser diferente da pressão do nitrogênio, né? Então, a gente pode colocar na lei, onde PV é igual a nRT, o cálculo, né? Calcular a pressão do oxigênio e a pressão do nitrogênio, que a gente chama de pressão parcial, porque vai ser a pressão de cada um, seja a pressão do oxigênio e a pressão do nitrogênio. Bom, tá. PA vezes volume é igual a nRT. Vai se alterar o volume e a temperatura? Não. Por quê? Eles vão estar todos juntos dentro desse compartimento. Então, a mesma temperatura que vai estar ocorrendo ali para o oxigênio vai ser a mesma do nitrogênio. E o volume, como eu acabei de falar para vocês, ele vai estar ali como um todo, tanto para o oxigênio, tanto para o nitrogênio. Então, o volume e a temperatura serão iguais para o cálculo tanto da pressão do oxigênio quanto para a pressão do nitrogênio. Aí a gente tem a lei para descobrir, né, a pressão, que é o PA vezes volume igual a nRT, o PB vezes volume igual a nRT. Bom, e o Alan agora vai estar explicando para vocês um pouquinho sobre a lei de Dalton e o estudo dos gases em relação a essa lei, com aplicações também para que vocês possam entender melhor. Então, pessoal, sou o Alan e agora a parte falando sobre a lei de Dalton, a gente tem que Dalton foi aquele cientista que propôs aquele modelo teórico do átomo, né, como parte indivisível da matéria, e é bem conhecido como o modelo de bilhar, né, porque o átomo seria uma esfera maciça, né, e semelhante a uma bola de bilhar. Ele também propôs essa lei sobre misturas gasosas, que a gente vai ver que é uma parte que estuda muito sobre as condições de um gás dentro de uma mistura. Bem, o que a lei de Dalton fala? Sendo as pressões parciais somadas, resultam na pressão total da mistura. Ou seja, mesmo os gases estão sendo uma mistura gasosa ali dentro de um recipiente, estão todos tendo interações um com o outro e tal, eles mesmo assim vão ter pressões separadas. Ou seja, cada gás ali dentro vão meio que representar pressões diferentes, mesmo estando dentro do mesmo recipiente. E somando essas pressões, você vai ter a pressão total de um sistema, do sistema que é a mistura, né? Então, mesmo estando dentro dessa pressão somada, cada átomo da mistura ali separada vai meio que estar sofrendo uma mistura, uma pressão diferente do outro. A gente pode ver nessa representação que aqui, ó, o H2, que é esse que tá em azul, ele está sofrendo uma pressão de dois pesos genéricos aqui, enquanto a do hélio está sofrendo uma pressão de 5 pesos. Quando você mistura os dois, você tem a soma desses pesos, né? Então você tem 7 pesos aqui em cima, representando a pressão que está fazendo sobre o sistema todo, que é o P total, tá vendo? Essa que é a mistura do H2 com hélio, do gás hidrogênio com hélio. E as pressões se somam. E aqui dentro estão representado que o H2 está tendo a mesma disposição do que o 1, para a gente ter um pouco dessa ideia de que as duas pressões que estão aqui vieram para cá. E ele está sofrendo meio que essa pressão sozinho. Claro que tem todo um cálculo teórico para chegar nessa determinação, né? Mas a gente também tem que os 5 pesos daqui do hélio também foram somados aqui. E tem então a mesma disposição das figuras para representar isso, que eles estão sofrendo essa pressão
e a gente pode considerar que é meio que sozinho, mesmo que na mistura seja a soma de todas, né? Bem, e como Dalton chegou nessa determinação, né? Que sendo as pressões somadas resultam na pressão total da mistura. A gente tem que, para o gás ideal, o cálculo da pressão, volume, número de mols e temperatura é dado por PV/RT, que é a equação dos gases ideais. Porém, em um sistema de mistura, a gente vai ter a soma do número da quantidade de matéria dentro de um certo volume, de um certo recipiente. Pois já que o gás ocupa todo o recipiente que ele está contido, então o que vai variar lá dentro vai ser a quantidade de matéria que foi adicionada, né? Então, vai ter uma adição a mais de matéria, além da pressão que essa matéria tinha antes de estar no recipiente que foi adicionado. Então, a gente vai ver aqui, ó, chega um pouquinho pra cá, a gente pode ver aqui que a pressão total vezes o volume, a pressão total vai ser a pressão somada que a gente acabou de falar, vezes o volume é igual a N, que é o número de mols, de A mais B, ou seja, no nosso exemplo, do hidrogênio mais o hélio, vezes a constante dos gases ideais, dos gases perfeitos, vezes a temperatura, que vai ser igual para os dois. Opa. Vezes a temperatura, que vai ser igual para os dois. A gente vê que nessa equação a gente tem o volume, a constante dos gases ideais e a temperatura igual para os dois casos, para os dois gases da mistura. A variação vai ser na pressão, vai ser na quantidade de matéria, né, no número de mols, e também a variação diferente dele sozinho vão ser a pressão total. Sabendo disso, Dalton trabalhou mais a equação, né? O que ele fez? Ele isolou o N, né? Ele pegou esse N aqui e deixou sozinho e passou as constantes dos gases perfeitos e a temperatura dividindo a pressão total vezes o volume. Nessa equação, essa aqui é um trabalho matemático, né? Você passa o que está multiplicando, você passa dividindo, e você vai ter essa igualdade, que o número de mols é igual a pressão vezes volume sobre a constante dos gases ideais vezes a temperatura. A gente pode fazer isso tanto separado, como, por exemplo, o número de mols do H2 somente, do hélio somente e também da soma, aqui ó, que a N de A mais B é igual a N A mais B, ou seja, o número de mols do hélio mais o hidrogênio, o gás hidrogênio, é igual ao número de mols separado do hélio mais o número de mols separado do hidrogênio. Essa aqui é o que eu já falei aqui, né? Ou você pode fazer separado, você pode calcular primeiro o do H2 e depois do hélio, ou você pode fazer o cálculo junto, que a gente vai ver daqui a pouco. Mas isso aqui é para chegar na equação que Dalton propôs. Então, se a gente tem essa igualdade de que Na mais B é igual a Na mais Nb, a gente pode fazer essa igualdade também, já que N é igual a PV sobre RT. A gente tem que a pressão total vezes o volume de RT, que é o que usa esse N aqui, que é a soma do número de mol da mistura, que é igual a pressão de A vezes o volume sobre RT, que é o que usa somente o número de mols de A, entendeu? Mais NB, que o que é NB também, né? PB vezes V sobre RT, ou seja, pressão de B vezes volume sobre RT. Então a gente vê que é uma igualdade, né? Já que N, que é o número de mols, a soma deles na mistura é igual à soma deles separado, então a gente entende que essa equação não é tipo não, é uma igualdade. Ou seja, ela usa da propriedade de que o número de mols da mistura somada
vai ser igual ao número de mols dos dois gases separados. Usa essa igualdade que está aqui, né? De que N é igual a PV, né? PV sobre RT, e faz essa igualdade de baixo, que é a pressão que acabamos de falar, né? Que PV sobre RT é igual a PA vezes V, RT mais PB, V sobre RT. O que a gente tira daqui? A gente sabe que a única coisa que varia dentro dessa mistura vai ser a pressão, né? E o N, que a gente já tirou. Que a gente já igualou o N com... A gente já igualou o N com PV sobre RT. Portanto, a gente pode cortar as coisas que atuam da mesma forma para os dois gases. Ou seja, o volume não vai variar, então a gente pode cortar o volume dos dois lados. A constante dos gases ideais, como o nome já diz, é uma constante, então dá para já que estão dos dois lados da igualdade, dá para cortar também. E a temperatura vai ser a mesma para os dois gases, então também, já que estão dos dois lados da igualdade, também dá para tirar por fora. O N a gente já tirou, porque igualou a PV sobre RT. Então, sobra o que pra gente? Sobra as pressões, né? A pressão total do sistema é igual à pressão de um gás mais a pressão de outro gás. E essa é a lei de Dalton. Assim que chegou nessa equação, que a pressão total de um sistema é igual às pressões somadas dos gases lá dentro. Então, é bem assim que o Dalton chegou nessa conclusão, por meio do trabalho da equação da PV é igual a nRT. Um resumo, então, sobre o que é a lei de Dalton. Bem, a gente entende, então, que cada gás da mistura pode ser analisado como se estivesse sozinho no recipiente. Mesmo que a gente vê que não está, que ele é uma mistura, dá para fazer essa análise, por base dessa conclusão que a gente chegou aqui trabalhando na equação dos gases perfeitos. A somatória de todas as pressões parciais resulta na pressão total da mistura. Também é a conclusão que a gente tira por essa equação, né? Trabalhando essa equação e tirando as constantes. E que essa equação, ela é uma variação da equação dos gases ideais para a mistura de gases no mesmo recipiente. Ou seja, aquela equação que a gente trabalha só para o estudo de um gás, de apenas um gás, a gente aplica essas condições, né, de ser uma mistura e trabalha essa lei de Dalton. Agora uma aplicação rápida, deixa eu tirar aqui para não atrapalhar muito. Uma aplicação rápida dessa lei, né? Dois balões rígidos idênticos de 4,1 litros cada um foram colocados nas extremidades de uma mangueira de volume desprezível. A mangueira possui uma torneira inicialmente fechada, conforme o esquema abaixo. Sabendo que há 0,7 gramas de N2 gasoso no balão e 0,4 gramas de O2 gasoso no balão, calcule a pressão no balão A após a abertura da torneira a 27 graus Celsius. Bem, o que a gente tira daqui, né? A gente tira que essa torneira está fechando o sistema, então há a separação dos dois gases, mas quando ela é aberta a 27 graus Celsius, ela vai permitir a mistura dos dois gases, né? Então, o recipiente total vai ter uma mistura de gases lá dentro. E, primeiramente, a gente tem que fazer o quê? A transformação de gramas para mol, né? Já que N2 gasoso está em gramas e o oxigênio também tem gramas, a gente tem que fazer essa transformação porque a equação dos gases perfeitos trabalha em mol, não é em gramas. Então tem que se atentar bastante com isso. Os dados estão fornecendo as transformações, né? Que nitrogênio pesa 14 gramas por mol e oxigênio pesa 16 gramas por mol. Então a gente, primeiramente, fazendo essa transformação, a gente vai ter 0,0025 mol de gás nitrogênio e 0,0125 mol de gás oxigênio. Após isso, aquela propriedade que a gente tem, né, de que a soma do número de mols depois na mistura
a soma do número de mols antes da mistura. Então a gente soma esses dois números de mols e a gente vai achar o número de mols total no sistema, que é 0,015 mols, que é a somatória dos dois, né? Então, após isso a gente coloca na equação, sabendo que a mistura total, a gente coloca naquela equação do PV-NRT, sabendo que a mistura total, ela vai apresentar a propriedade como se fosse um gás só. A soma desses números de mols, nessas mesmas condições, vão parecer que é um gás só, mas a gente sabe que não é. Mas pode chegar a essa aproximação para ter um resultado bem próximo da realidade, nessas condições que estão dando aqui, né, de gás ideal. Então, a gente achou lá que o número de mols total é 0,0150 mol e a gente coloca na equação da pressão total é igual ao número de mols somados vezes a constante do gás ideal vezes a temperatura sobre o volume. A gente está usando essa equação porque a gente está querendo encontrar a pressão total do sistema, porque está querendo saber a pressão do balão A, ou seja, como se fosse do sistema todo, né? Porque a pressão vai ser a mesma nesse todo o sistema depois que abrir. Então está pedindo para calcular a pressão do balão A. Então é a pressão total, né? Então a gente coloca esse número de mol que a gente achou da soma dos dois gases dentro do recipiente e vezes as outras coisas que não variam, né? Que é a constante dos gases ideais, que é 0,082, vezes a temperatura, que é 300 Kelvin, dividido sobre o volume. Tem que prestar bastante atenção nessa parte, porque a gente tinha inicialmente 4,10 litros de volume, dos dois balões idênticos, né? Porém, quando você abre a torneira, o sistema fica com... a gente tem que fazer essa analogia que o sistema fica com o dobro, já que são idênticos, então vai ser 4,10 litros do balão A com 4,10 litros do balão B, porque a torneira fechada inicialmente não há essa interação, mas quando abre, todo esse recipiente vai ser a soma do balão A com o balão B, meio que o balão A e o balão B devem ser tratados como um recipiente só. Fazendo esse cálculo, fazendo o trabalho com essa equação, a gente encontra o valor de 0,045 atm, que é a pressão total do sistema. Então, é a letra A da questão. Essa é só uma aplicação da lei de Dalton, né? Tendo vários outros tipos de aplicação para a gente entender fenômenos que acontecem em misturas gasosas. Bem, foi só isso. Obrigado pela atenção e bons estudos.